Quantas bancas faltam? Só da Beatriz, eu acho. Acho que é só da Beatriz. Ludmila! Oi? Eu posso te mostrar uma coisa? Susto, menina, mostra. Ah, já até sei. Ludmila, peraí. Aqui, Ludmila. Que isso? Já estão saindo da casa. Os filhotinhos dos cachorrinhos. Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus do céu, tá igual uns ratos. A cachorrinha dela criou a Molica. Ah, Ai, meu Deus, que raça que é? Yorkshire. Ai, é York. Deixa eu ver. Põe pertinho, Rayane, pra gente ver. Ai, tá andando já. Aqui, ó. Peraí. Aqui, que bonitinho. Ai, meu Deus. Ai, a minha, quando eu comprei, tava assim, gente. Aí ela ficou loura. Aí, viu, Rayane? Eles vão ficar tudo lourinho. Tudo macho, Fica tudo gente. louro. Que É tudo bonitinho, macho. Rayane. Muito Pode fofo. ficar aí, filha, tá? Que susto que a Rayane me deu gritando aqui. Também, eu achei que o computador caiu, alguma coisa. Ai, gente, peraí, deixa eu tomar Não vou água aqui. conseguir apresentar o projeto. A me gritou, porque eu tô acompanhando. De vez em quando ela manda agora vídeo que pra eu mim. Eu tava na cozinha, acabei de comer um negócio. Na hora que eu olho pro lado, os cachorrinhos andando. Ai, gente. Eles têm o quê? 2 semanas, eu acho. São bebezinhos ainda. Pessoal, então, né, vamos iniciar aqui, né, as apresentações dos projetos integradores desse período. E aí, para introduzir o assunto aqui para o pessoal, né, que não é da disciplina, pessoal dos outros períodos, professores que estão aí, nesse semestre nós estudamos os temas transversais da BNCC, né, que são temas contemporâneos transversais. São, digamos assim, os temas os temas dos PCNs melhorados, digamos assim, né? Porque eles são mais incrementados. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui rapidinho, tá? Para mostrar. Só um segundo. Que eu abri aqui. Então, olha só, pessoal, nesse semestre nós estudamos esses temas aqui, ó, que são os temas contemporâneos transversais na BNCC. O que são temas transversais? Acredito que a maioria aí já estudou, né? Principalmente a galera aí do 7º período, né? Até mesmo os alunos do 5º já viram em alguns, né? A gente fala muito sobre temas transversais porque é muito importante ser trabalhado na escola, né? São os temas que atravessam o currículo. Não tem uma disciplina específica, por exemplo, de meio ambiente, mas a gente estuda meio ambiente em outras disciplinas. A gente deve trabalhar com os nossos alunos meio ambiente em várias disciplinas, porque são temas transversais. Então, o que a gente fez nesse semestre? Em cada estudo dirigido, a gente estudou um tema transversal. E os alunos, né, do 3º e do 5º período, eles tiveram a oportunidade aí de produzir um projeto para trabalhar esse tema. Então, nós trabalhamos o tema de meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo e multiculturalismo. E aí eles fizeram projetos super interessantes que foram apresentados, né? Só que para hoje, né, para esse evento de hoje, eu falei para eles escolherem um projeto, né? O que eles mais gostaram, o que eles acharam que ficou melhor. E aí eles montaram um banner, né, que inclusive vai ser publicado na conferência. E aí eles vão apresentar para vocês hoje aqui quais foram as sugestões, né, as ideias para trabalhar esse tema na escola, porque, né, são temas importantes, todo mundo sabe, mas eu vejo muitos professores com dificuldade de trabalhar esse tema, né? Multiculturalismo. Não tem uma aula específica para isso e muitos professores ficam, né? Como que eu vou trabalhar? Onde? Que momento? Então, os meninos, eles tiveram essa oportunidade de pensar nesses temas. E agora, eu vou, né, parar aqui, vou deixar para os meninos falarem. Eu vou seguir a ordem de apresentação, eu acho que a Molica já mandou, né, Molica, para os meninos hoje. Mandei. Nós vamos. E aí, pessoal, vocês vão observar que assim, cada grupo vai falar de um tema diferente. Todo mundo fez de todos, né? Mas não tinha como a gente apresentar todos aqui. E aí eu deixei eles escolherem, então cada grupo aí vai falar sobre um tema diferente. Então, nós vamos começar com o grupo da Alíria, Maria Rita e Yasmin. Vocês estão aí, meninas? Estou aqui. Sim. Vocês podem começar, então, viu? Podem compartilhar o banner de vocês. Boa noite. O meu nome é Yasmin. A Lirian vai apresentar aí o banner agora. O nosso grupo, começando a falar, aí já apareceu. Sou eu, Yasmin Oliveira, a Lirian e a Maria Rita. O nome do projeto é Vida e Saúde em Ação, e as nossas orientadoras foram a Ludmila e a Molica. Pode começar já?
Pode? Vou falar sobre a introdução. A Ludmilla já deu um geral, né, sobre o assunto do tema, mas eu vou falar mais um pouquinho. O Projeto Integrador 3 é uma disciplina oferecida de pedagogia. Nesse semestre, o projeto teve como objetivo oferecer discussões acerca dos temas contemporâneos transversais, TCT, da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, contribuindo para a articulação de projetos. Parou, que meu celular está descarregando. Os TCTs têm como objetivo integrar e agregar assuntos e experiências aos estudantes, ou seja, conteúdos que não pertencem a uma única matéria, mas que faz parte complementar dela, permitindo, desse modo, formarem alunos responsáveis e comprometidos com as novas demandas sociais. Brasil 2019. Esses temas da BNCC apontam 6 macro áreas temáticas: cidadania e civismo, ciência e tecnologia, economia, meio ambiente, multiculturalismo, e saúde, englobando 15 temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global. De todos os projetos elaborados durante o semestre, a temática escolhida pelo grupo foi saúde. Foi feito um projeto utilizando a arte e o lúdico em favor do aprendizado. É preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia a dia. E os recursos metodológicos que nós utilizamos. Para a realização do Projeto Integrador 3, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a partir de levantamentos de referências teóricas já analisadas. Essa pesquisa é uma etapa fundamental em todo o trabalho científico, que influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que der o embasamento teórico, em que se baseará o trabalho. Consistem no levantamento, seleção e fichamento e arquivamento de informações relacionadas à pesquisa. Amaral, 2017, página 1. Para esse trabalho, foi elaborado um projeto a ser aplicado para turmas de segundo ano do ensino fundamental. O projeto é indicado para ser trabalhado em 5 aulas. Aí nós colocamos nomes para essas aulas. A primeira seria o que é saúde, a segunda, higiene corporal, a terceira, higiene bucal, a quarta, alimentação saudável, e também sobre a importância da atividade física para o corpo. A principal matéria envolvida foi ciências e uma interdisciplinaridade. Ai, desculpa, gente. Minha língua está enrolada hoje, é o Covid. Interdisciplinaridade com a educação física. O projeto teve como objetivo principal desenvolver ações de promoção da saúde, facilitando assim a adoção de estilos de vida saudáveis com repercussão positiva para a vida toda. E agora a Líria vai falar do desenvolvimento. Eu peço desculpa, gente, que eu estou recuperando Covid, eu não estou conseguindo a minha respiração, não estou conseguindo respirar direito, estou pulando. Agora a Líria vai falar sobre o desenvolvimento. Boa noite, gente. Eu sou a Líria e vou falar um pouco do desenvolvimento do nosso trabalho. Como a Yasmin falou, nosso projeto é sobre saúde e a gente fez 5 aulas, que é para ser trabalhado durante um mês e para ser trabalhado durante a semana, né, cada tema. Então, pela primeira aula, foi sugerido que os professores iniciassem uma reflexão sobre o que é saúde para as crianças, a fim de apurarem conhecimento prévio sobre o assunto, para dar introdução no projeto. Já na segunda aula, foi explicado sobre a higiene corporal, de uma forma lúdica e interativa, tendo como sugestão a atividade de utilização das canções Ratinho Tomando Banho e Lava uma Mão, do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, nessa segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre a higiene, né, do corpo, né, falar que a gente tem que tomar banho, escovar, pentear o cabelo,
Então, dá ênfase nisso, né? Porque, que nem a Lud fala, que criança não tem muita, né, noção que a gente tem que cuidar do corpo, que a gente tem que sempre tomar banho, pentear cabelo. Criança não gosta dessas coisas. Então, a gente tem que mostrar para ela que isso é importante. Já na terceira aula, a gente falou só sobre higiene bucal. O propósito foi enfatizar a importância da escovação de dente e solucionar o problema da insuficiência dos cuidados diários, né? Porque nessa fase que as crianças têm muita cárie, não gostam de escovar dente, então é muito importante os professores trabalhar isso na escola. E o nosso propósito é enfatizar a importância da escovação de dentes e solucionar os problemas da insuficiência dos cuidados diários. Portanto, para incentivar os alunos a praticar a escovação dentária diariamente em casa, ao final da aula a gente recomendou a confecção de um porta-escovas de materiais recicláveis, conforme a figura que vai ser mostrada mais para frente. Então, para eles... Ai, meu Deus, tô nervosa. Para incentivar eles a escovarem os dentes, a gente fez, a gente viu na internet um porta-escova para eles levarem para casa em formato de dentinho, para incentivar eles a sempre gostar de escovar dente, porque tem pai também que não incentiva os filhos a escovar dente, fala assim, eu tô com preguiça. Ele dormiu, então não precisa escovar dente hoje. E tem que mostrar a importância disso, né, que escovar dente tem que ser um hábito diário de todo mundo, né, e começar desde a infância, isso é muito importante. Já na quarta aula, recomendou o tema da alimentação e sua contribuição para a saúde. Na ocasião, foi sugerido que os professores e crianças discutissem o porquê devemos nos alimentar bem e mencionassem os malefícios dos produtos industrializados. Então, falar também sobre... a gente quis também abordar sobre o tema alimentação, porque hoje em dia a criança consome muito produto industrializado e a gente tem que mostrar para ela que isso faz mal à saúde, né? E que elas têm que consumir isso com cuidado. Agora, deixa eu arrumar a tela aqui. Então, em suma, a atividade proposta é fazer um cartaz. Então, com isso, a gente propôs fazer um cartaz, dividir, descascar mais e abrir menos. Fazer um cartaz assim. E aí as crianças colocariam, tipo assim, no descascar mais, a gente colocaria fruta, recortar, né, um monte de fruta e fazer um cartaz sobre isso. E abrir menos, colocar tudo que é produto industrializado, né, refrigerante, esses sucos que a gente compra que não faz bem à saúde, biscoito, essas coisas, para eles terem uma noção de o que é industrializado e o que não é. O objetivo dessa aula é despertar os hábitos e alimentares saudáveis nas crianças, bem como a sua consciência sobre o produto industrializado e os produtos que consomem. Por fim, o quinto encontro foi proposto discutir a importância da prática de exercício físico no dia a dia, conceituar e determinar a importância da atividade física e do exercício físico para a nossa saúde. Trabalhando em conjunto com o professor de educação física da turma, em um ambiente aberto, a ideia é desenvolver jogos, exercícios, alongamentos e brincadeiras ao ar livre. Então, o que a gente propôs? Falar sobre atividade física, falar como que o nosso corpo é importante movimentar. Então, a gente teve a ideia de fazer, falar um pouco disso, e depois levar a turma para o pátio, né? Junto com o professor de educação física, elaborar brincadeira, alongamento, para que isso fique prático, fique lúdico, né? Para eles aprenderem. E a gente também, nessa aula eu explicaria também o que é atividade física e o que é exercício físico. A atividade física é aquela que a gente produz com pouco gás calórico, é aquela, tipo, quando a gente sobe escada, quando a gente brinca. Já o exercício físico é aquela atividade que a gente tem, aquela atividade planejada, que a gente quer melhorar a nossa aptidão, que tem... uma atividade repetitiva, né? Que você faz todo dia, que é diariamente. Então, é natação, musculação. Então, tem essa diferença de exercício físico e atividade física. Então, a gente foi e citou um autor também para falar sobre a saúde. Em relação à educação em saúde, o papel da escola centra-se na preocupação com a construção da consciência crítica de seus alunos e, consequentemente, com a conquista da cidadania. Nessa perspectiva, as práticas educativas no espaço escolar devem integrar estratégias pedagógicas que propiciem discussão, problematização, reflexão das consciências, das escolhas do plano individual e social. Foi Catribe et al. 2003. E esse aqui, tá aparecendo para você? É o porta-escova que a gente sugeriu fazer para as crianças levarem para casa.
E agora a Maria Rita vai falar um pouquinho da nossa cultura. Boa noite. Conclusão. O projeto tem a iniciativa de promover ações pedagógicas com relevância social em torno do tema saúde. Portanto, um local onde se adquire conhecimentos importantes para todos os âmbitos de vida, diante da importância da escola, da formação de um cidadão. É fundamental que a saúde seja elaborada em sala de aula, ensinando os alunos noções básicas de higiene, estimulá-los a trabalhar o corpo, a mente, fornecer conhecimentos sobre alimentos saudáveis e falar sobre doenças que atingem os seres humanos. E é de grande relevância, pois torna o aprendizado um tema positivo, além de incentivá-los a adotar comportamentos saudáveis e corretos que favorecem sua saúde. Assim ficou nosso banner. Muito bem, a Maria Rita apareceu agora no final, gostei de... Só assim para as meninas ligar as câmeras. Yasmin, você tá tão linda também, gente. Cadê a Líria? Só a Líria que eu acho que eu não vi. Obrigada. Eu tô apresentando, tá aparecendo. Você não ligou a câmera. Tá pelo celular, né? Parabéns, meninas. Elas falaram sobre o tema saúde, né? Um tema tão importante aí. Eu lembro que quando a gente estava estudando esse tema, elas ficaram assim, mas como assim? Saúde, corpo, higiene? E aí isso que a Líria falou agora, né? A criança, muitas vezes, ela tem que aprender isso, porque ela não tem noção mesmo. É tão importante a gente trabalhar isso com a criança, principalmente, né, maternal, educação infantil, porque é um tema, né, da vida, mas que às vezes ela não tem isso muito na família, né? É um tema transversal, é extremamente importante. Não só na educação infantil, até no fundamental, né, gente? Ensinar a criança a lavar a mão antes de comer. São coisas básicas para a vida, né? Porque só para situar vocês, a gente está falando muito de BNCC, e a BNCC, por que ela traz os temas transversais? Porque a BNCC fala de uma formação integral. A escola tem que formar um aluno como um todo, né? Não só com conteúdos curriculares, tem que formar o aluno para ser um cidadão, para cuidar de si mesmo, né? Por isso é importante os temas transversais. Mas não vou ficar falando muito, não. Eu estou meio acelerada hoje, vocês devem estar reparando, né? Eu estou agitada demais hoje. Acho que é porque eu não parei um minuto. Molica, microfone. Desculpa. Parabéns, meninas, muito legal. Essa questão da higiene bucal é uma luta, eu acho que não é só na educação infantil, não. Isso se estende por um tempo maior, né? E no início aí, chupando a pasta, né? Eu lembro dos meninos chupava e comia a pasta, né? Porque a gente comprava a pasta a mais interessante, exatamente para poder criar o hábito, né? E aquilo virava uma tragédia grega, né? Era um momento muito especial a escovação dos dentes, né? E o interessante nesses temas transversais é que as crianças levem esses conhecimentos adquiridos na escola para casa. E isso é muito comum, principalmente nas escolas públicas. Não que não aconteça nas escolas particulares, mas na escola pública isso é mais visível, né? E aí é muito bonitinho quando a criança começa a cobrar da família, né? Ah, mas a minha tia, que é a pessoa mais importante naquele momento da história, falou que tem que ser assim, né? Então, o negócio começa a ter resultado, né? E finalizando, muito interessante a citação dos autores, que para os nossos convidados aqui, e também para os professores, é a primeira vez que vocês fazem oficialmente a citação dos autores, e como engrandece o trabalho, como melhora, e como vocês viram nos eventos de segunda e terça, a metodologia vai acompanhando vocês, né? Hoje a Lara, que está aqui presente, a Lara apresentou o TCC 2, a Lude e a Patrícia saem daqui e vão ter uma banca. Então, não tem como correr, não. Tem que aprender a fazer, porque vai ser muito útil, né? Então, parabéns para vocês. Muito legal. Eu quero só acrescentar uma coisa antes de dar continuidade, porque era para eu ter apresentado junto com a Ludmilla o assunto, entendeu? Mas ela está tão a 200 por hora que ela cortou o meu barato. Eu já mandei pedindo desculpa para ela no WhatsApp, Patrícia,
por que você não me interrompeu? Eu não ia falar nada, só para ela ficar com remorso até o último minuto, mas eu não vou fazer isso com ela. Eu queria só dizer que quando a gente foi programar o projeto integrador desse semestre, eu e a Lúdia sentamos juntas e nós ficamos muito em dúvida se nós iríamos fazer juntas e decidimos fazer, por ser um assunto tão pertinente e ser tão difícil de trabalhar com ele. Foi um desafio que nós nos propomos a encarar nesse semestre com o terceiro e com o quinto período. Por quê? Porque a BNCC é a lei que vai reger a educação do país. Ela já era para ter sido implantada em 2020 e, devido à pandemia, ela foi parcialmente implantada. Mas os professores não conhecem com profundidade a lei, e muito menos os temas contemporâneos transversais. Eles já existiam nos PCNs, né, mas eles foram revigorados, digamos assim, tanto que eles receberam esse contemporâneos. E a gente chegou à conclusão que seria muito proveitoso fazer o trabalho com as duas turmas, porque são turmas que estão em momentos diferentes e que, com certeza, o resultado seria diferente como for. Né? Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, apenas que só um grupo do quinto período vai apresentar. Ô, Lúdia, a Giovana, era umas 6 horas da tarde, ela perguntou se podia me mandar o banner para o WhatsApp. Eu falei, agora já era, Giovana. Né? Mas é uma pena, porque os trabalhos foram muito bons, mas muito bons. E os alunos, eu fiquei feliz, porque os alunos entenderam o que era trabalhar com os temas contemporâneos, transversais, com os temas transversais, né? Então, eu quero dar parabéns ao terceiro período, parabéns ao quinto período, que mesmo não apresentando, fez o trabalho o semestre inteiro, e principalmente parabéns ao grupo do Davi, que vai apresentar, né? Quando ele me mandou o banner, eu falei, ô, Glória, ele morreu de rir. Eu falei, graças a Deus, Davi, pelo menos vocês vão apresentar. Ele vai representar o quinto período. Vai representar o quinto período. Né? Foi uma decisão difícil, né, Lúcia, da gente encarar o projeto juntas. Nossa, porque não é fácil. Um resultado, assim, muito bom, porque nós temos certeza que agora os nossos alunos da pedagogia, tanto do terceiro quanto do quinto, eles sabem o que é um tema transversal. Eles dominam o tema transversal. Eu me preocupo muito com esses temas transversais. Eu também. Importantes, eles são esquecidos. Porque não é uma disciplina, ele perpassa as disciplinas. E os meninos foram colocando direitinho quais seriam as disciplinas envolvidas, de que forma que elas seriam trabalhadas. Ficou muito bacana o projeto, muito legal. Só isso, Lúdia, para você não ficar morrendo de dor na consciência. Ai, gente. Então, vamos dar continuidade aqui, agora com o grupo da Ana Gabriela, Maria Eduarda, Marcela e Vanessa. Oi, gente, boa noite. Eu vou apresentar a tela. Todo mundo conseguindo ver? Vai aparecer, apareceu. Então tá, vou começar. A gente, como os temas contemporâneos transversais, cidadania e civismo, elaboração dos projetos com o intuito de levar às crianças a importância da família. Então foi esse tema que a gente escolheu, cidadania e civismo, aprofundando um pouco no tema família. Quem está no grupo é a Marcela, Vanessa, Maria Eduarda e eu. Nossa orientadora foi a Molica e a Ludmila. Eu peço desculpa se eu ficar um pouco cansada, porque eu tô com bronquite, aí acaba que se eu falando muito, fico cansada. Eu vou falar um pouco da introdução. O projeto Integrador 3 é ministrado pela professora Ludmila, trouxe os temas contemporâneos, TCTs da BNCC, que são eles: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. Foi-nos dados desafios para criar metas e atividades para trabalhar esses temas com os alunos. Como vocês mesmos disseram, acho que foi muito importante para a gente. A gente conheceu várias formas de aplicar esses temas e conhecemos esses temas a fundo, que eu acho super importante, relevante. E a BNCC também traz muito bem o jeito que a gente tem que trabalhar. Os temas são extremamente essenciais para o ensino dos alunos. Ajuda eles a se formar como cidadão, podendo assim administrar melhor o seu dinheiro, sua vida e saúde, por exemplo. Como sabemos da importância dos TCTs, a Base Comum Curricular, BNCC, traz no seu parâmetro curricular a melhor forma e idade para trabalhar
cada tema. A quarta mudança complementar é a terceira, de respeito e fundamentação legais dos atuais temas, que afetam a humana em escala local, regional e global. Brasil 2017, página 19. Então, como eu disse, a BNCC traz para a gente uma forma bem legal de trabalhar a idade e a maneira correta. E o tema escolhido pelo nosso grupo foi cidadania e civismo. Dentre eles, trabalhamos no tema família e onde trabalhamos com eles as novas configurações de famílias e a aceitação de outro como é, assim com o objetivo de criar uma comunidade mais consciente. E é isso, o nosso intuito desse tema família foi isso, porque, como a gente está vendo, hoje existem várias configurações de famílias, acho que é muito importante a gente tratar isso com as crianças, que todos somos iguais e é isso. Agora as meninas vão falar um pouco de recursos metodológicos, acho que é a Marcela. Isso, boa noite, gente. Vou falar para vocês um pouquinho dos recursos metodológicos. Então, entre esses temas que foram abordados na disciplina, né, do projeto integrador do semestre atual, foi elaborado um plano de aula sobre cidadania e civismo com o tema família. Né? Aí, nesse planejamento, que ele contém, né, duração de 4 aulas. Seu público-alvo é o primeiro ano do ensino fundamental e as disciplinas que foram desenvolvidas foram, né, português, geografia e artes, né, que aí foram realizados trabalhos com colagem, contação de histórias, filmes, compreensão de texto. Todas as ideias foram adaptadas e passadas para as crianças de uma forma bem lúdica, né, que criança gosta de coisa lúdica, com o intuito de uma melhor compreensão. As aulas serão realizadas com o objetivo de levar os alunos o conceito da família, né? Que não tem, assim, um conceito específico, né? Que é pai, mãe, não é aquela coisa, assim, né? Definida. Entenderá a importância na vida dessas, explicando sobre a existência de vários tipos, né? De familiares e fazer com que elas reconheçam as diferenças e concluir que o essencial é o amor no ambiente que ela vive. Aí tem uma citação, né, do Gil, que é: a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas, né? Gil, 1994, página 65. Gente, desculpa o nervosismo. Boa noite, gente. Meu nome é Vanessa. Eu vou falar um pouco do desenvolvimento do nosso trabalho. Foi um plano de aula que tem a duração de 4 dias, né? Para dar início, eu vou começar com uma citação que a gente colocou e usou. Família não é uma expressão passível de conceituação, mas tão somente de descrições, ou seja, é possível descrever as várias estruturas ou modalidades assumidas pela família através dos tempos, mas não defini-la ou encontrar algum elemento comum a todas as formas com que se apresenta um agrupamento humano. Ou seja, né, vários estudiosos, pesquisadores tentam estudar um intuito de definição de família, mas essa tarefa é bem complicada porque, ou seja, ao decorrer dos anos, né, a família, como a Marcela falou, não tem aquele padrão mais de mãe, pai e filho. Agora é um filho que mora com o avô, é um filho que mora só com a mãe, né? Tem vários tipos. E esse projeto, vou começar pelo primeiro dia, que o objetivo inicial dele tem como tratar do conhecimento prévio do aluno, que é muito importante, né, para a conexão professor-aluno. Aí, primeiramente, pode fazer uma roda de conversa com eles para perguntar o que eles entendem sobre família, né? Qual que é o entendimento inicial deles, qual o tipo de família que eles conhecem e perguntar se para eles a família é importante, por quê e o que eles gostam mais de fazer em família. Aí, no final das perguntas, né, a professora pode abordar mais sobre o tema e tirar algumas dúvidas. E criança, né, sempre tem alguma dúvida para tirar. Aí, nesse primeiro dia também, a gente escolheu uma historinha para contar para os alunos, que chama As Famílias do Mundinho.
nós escolhemos porque nessa história ela mostra que existem vários tipos de família, né? E suas individualidades e diferenças, as diferentes formas de convívio e que com amor é possível ser feliz. Aí, dessa maneira, essa história conscientiza as crianças até o respeito e a empatia com todos os tipos de família. Aí a professora vai contar essa história de uma forma bem lúdica, né? E esse livro também a gente achou muito legal para trabalhar, porque ele fala que existem as famílias grandes, as famílias pequenas, as famílias que são parecidas e as famílias que não são nem tanto parecidas, né? Que tem família que vão receber algum bebê, ou seja, a mãe que está grávida para começar a aceitação, e também tem a família que está perdendo pessoas. E deixa eu ver aqui. Um minutinho, gente. E para finalizar o primeiro dia, eles podem fazer um lindo desenho da família deles, né? Ou seja, nem sempre vão ter as crianças que moram só com os pais. A criança que mora com a avó, a criança que só mora com o papai, com a mamãe. E no segundo dia, para dar início à aula, as crianças vão fazer um mural. Que no primeiro dia, eu esqueci de falar, que a professora pode mandar um bilhetinho com elas para solicitarem uma foto de sua família, para levarem no dia seguinte. Aí, nesse segundo dia, elas vão produzir um mural, e nesse mural vai ter a foto de cada família dos alunos. E embaixo da fotinha da família, eles podem colocar uma palavra que eles acham que define essa família. E também eles podem... Vai ter uma atividade que eles podem pintar de acordo com o membro da família dele. Quem mora com ele? Se é o pai, se é a mãe, se é a avó, se é o tio, se é o irmão, primo. Aí já no terceiro dia, a professora também pode começar a indagar as crianças, né? Se elas sabem que existem os vários tipos de moradia, né? As casas, que nesse dia vamos trabalhar sobre os tipos de moradia. Aí a professora pode explicar que ao longo dos anos a população foi aumentando e as moradias elas foram se transformando. Aí nas cidades as construções antigas deram espaços a grandes edifícios. Aí nesse dia as crianças vão assistir um vídeo sobre os tipos de moradia existentes e depois de assistir esse vídeo as crianças vão fazer uma atividade que é uma elaboração de uma casa de sucata. A gente achou bem interessante, né? Porque a gente até trabalhou, né, a sucata também e pode fazer várias coisas. E depois de assistir esse vídeo, depois da produção dessa casa de sucata, elas vão assistir um filme que chama Altas Aventuras. Esse filme é muito interessante também, que é de um senhorzinho que vendia balões, né? E ele colocou balões em sua casa para levantar voo. É muito, muito legal e as crianças gostam. Aí, no quarto e último dia, a professora pode falar sobre organização familiar. Aí, primeiramente, ela vai fazer algumas perguntas aos alunos. Quem tem família pequena, quem tem família que mora longe, quem na sala tem padrasto e quem na sala tem só a mamãe e só o papai. Aí, perguntar se a família das crianças são grandes e se as famílias têm algum parentesco que mora longe. E depois a professora pode explicar como se dá a organização familiar, né? E explicar também que... Só um minutinho. Que existem as diferenças, né, raciais, culturais, existem a adoção dos casais que estão sem filhos, os filhos que moram longe dos pais, e as crianças que moram com padrastos, madrastas e também os meio-irmãos. Nesse dia, vai ter um filme também da Lilo e Stitch. Né? Os alunos eles vão assistir um filme bem interessante que se chama Lilo e Stitch, que conta a história de Stitch, Jumba e Pico, não sei direito, perdão. Que eles vão morar com a Lilo e com a Nani no Havaí, onde formam uma grande família e uma diversificada também, né? Que é um bichinho de estimação que se torna um integrante da família dele.
Aí, no terceiro momento, as crianças vão desenhar uma família de uma forma diferente, que é com picolé, palito de picolé e tinta. Aí a professora pode dar uma folha A4, palito de picolé e tinta para elas desenharem cada pessoa da sua família. Aí, para finalizar o projeto, a professora pode fazer um momento de recordação com os alunos, sobre o que eles aprenderam nesses 4 dias, e depois vai pedir que cada um comente qual assunto eles acharam mais legal, e depois disso tudo, qual foi o entendimento de família para eles. E foi esse o desenvolvimento do nosso trabalho. Aí agora eu acho que a Maria Eduarda vai falar a conclusão. Isso. Vou falar da conclusão. Nossa conclusão ficou: concluímos-se que a partir da plataforma oferece o estudo dirigido, para que tenhamos uma absorção do conteúdo melhor. O tema trabalhado família dentro da cidadania e civismo é primordial, pois é importante que os alunos compreendam a importância da família, pois cada uma tem sua estrutura e modalidade através dos tempos. E assim ficou nosso banner. Eu tô encantada com o profissionalismo dessas meninas. Nossa, eu tô assim, lindas, falando com as próprias palavras, explicando, né? Muito bem, meninas, parabéns, eu gostei de ver. E eu falei um negócio no chat, acho que a Molica nem viu. Elas começam a citar os autores, o olho da Molica brilha, ela começa a sorrir, assim. Eu percebi também. Eu não consegui ver nada, eu tava em outra... Reação dela muito na hora. Gostei muito de ouvir as meninas, gostei muito de... Cadê a Maria Dudu? Não vai abrir a câmera para eu vê-la um pouquinho? Gostei de ver essa dupla aí, essa dupla inseparável. É prima e irmã, né? Prima e irmã. Essas duas... A gente não se separa nunca. Eu tô vendo isso. Até nas fotos do Instagram vocês estão juntas? É verdade, né, Isso aí, gente. Parabéns, parabéns, Ana Gabi, parabéns, Maria Dudu, parabéns para a dupla sertaneja aí. Olha só, muito legal, né? Eu acho que é isso que a Lud falou, eleva o nível de profissionalismo, né? E é muito importante vocês pensarem como é que estava, como é que estão agora. E esse grupo é muito interessante, né? Cada grupo vai construindo de uma forma. Um já levou para a arte. Esse grupo aqui usou e abusou do YouTube, através dos vídeos, né, que vocês vão ter que estar sempre muito informada, porque muda muito rápido. Um dia um vídeo que está na moda, outro dia já tem outro ocupando o espaço, né? Muito legal. Parabéns, gostei muito de assistir, vocês estão muito criativas. Obrigada, Lud. Obrigada, Lud. Patrícia também. Patrícia sempre, né? Mas, gente, e também parabéns, gente. Eu tenho que dar parabéns também, vocês me enchem de orgulho. Tem uma observação também. Eu lembrei que até na minha avaliação institucional teve alguém que fez um comentário lá, alguém da turma comentou assim, que essas apresentações têm ajudado muito eles, né? Tem ajudado muito na comunicação, na expressão. E a gente vê esse resultado, porque todas as aulas tinham apresentação. Às vezes fica até cansativo, mas olha como que ajudou vocês, como que vocês... Eu tô impressionada, eu não tô nem achando que a turma de terceiro período. Eu percebi a entonação de voz. Quando a Marcela começou a falar, parecia mais adulta, um pouco. Não sei se vocês perceberam. Ela entrou assim, postando, assim, meio poderosa, sabe? Eu achei meu Deus! Mas todo mundo fala da voz da Marcela. Todo mundo fala. Voz de locutora. Você sabe cantar, Marcela? Molica, assim, eu canto só mesmo em festa de família. Então canta. A Ana Carla cantou no primeiro show de talentos, né, Ana? Ana Carla cantou, a Lohane já é cantora profissional mesmo. Diego também é profissional. Então nós vamos... Marcela vai se inscrever. Eu vou tentar também. Nossa, gente, voltando às aulas, nós vamos marcar com certeza. Tem mais uma cantora. Ai, amei. Uma cantora entrou impostada, assim, eu achei que ela entrou bacana. Ai, obrigada, gente. Parabéns, nossa, é lindo, é lindo. Eu, a Patrícia e a Lud, como a gente não sabe cantar, a gente dança.
Adriane Tá dançou. ótimo. Arrasamos na A coreografia. Adriane dançou aquela vez, dançou. Dançou. Ah, não tem escolha, não, né? Todo Ah, mundo minha filha, dança. amigo a gente paga mesmo, mas é muito divertido. Nossa, Ai, vou contar pra saudade. vocês. Dancei demais. A Stephanie tá falando que eu canto muito, porque ela assiste meus vídeos da escolinha, gente, cantando para as crianças. Mas cantando para as crianças, até eu adoravam, eu sou super desafinada, mas eles adoravam. Ninguém nunca me criticou, nunca recebi uma crítica infantil, só palmas, elogios. Ah, mas é assim mesmo. Ô, gente, então vamos continuar. Vamos continuar, o papo tá bom, mas temos muitos grupos pela frente. Agora é o grupo da Dara, Tatiane, Gessiane, Mariana. Vocês estão aí, meninas? Nívia. Sim. Boa noite. Boa noite. A Nívia vai compartilhar aí pra gente. Tá. Tá compartilhando? Tá. Tá, né? Boa noite, gente. Nosso grupo vai falar sobre o respeito e valorização do idoso. Eu vou começar falando a introdução. O terceiro projeto integrador da pedagogia trouxe para esse primeiro semestre de 2021 os temas contemporâneos transversais. Eles que já vinham há algum tempo fazendo parte das salas de aula, sendo discutidos nas áreas de ciências sociais e de natureza, chegando a fazer parte de novas áreas, como, por exemplo, meio ambiente e saúde, porém vistos somente para atender recomendações da educação básica. Hoje, tornaram-se referências nacional obrigatória para a elaboração ou adequação dos currículos e propostas pedagógicas. Estão presentes na BNCC, como parte obrigatória do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, abrangendo atualmente 6 macroáreas temáticas: cidadania e civismo, ciência e tecnologia, economia, meio ambiente, multiculturalismo e saúde, englobando 15 temas contemporâneos, que afetam a vida humana em escala local, regional e global. A incorporação de novos temas visa entender as novas demandas sociais e garantir o espaço escolar seja um espaço cidadão comprometido. Com a construção da cidadania, pede necessidade de uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental. Nosso grupo escolheu abordar a temática cidadania e civismo com o tema valorização e respeito do idoso, que é um tema super importante para começar desde novo, né, valorizar o idoso, mostrar o respeito que tem que ter com eles, o carinho que as crianças têm que ter com eles, que é de grande importância. O objetivo do nosso projeto é retirar de todos os rótulos negativos passados ao longo do tempo referente à pessoa idosa, abordar direitos do idoso e as leis que o cercam, trazer o pensamento crítico aos alunos sobre os cuidados que nós, como os membros da sociedade, devemos ter com esse grupo. É muito importante também, porque a gente vê muito caso, né, de adultos bater em idosos, e isso é muito bom passar para a criança também, para até elas passarem essa informação para a escola. É um tema muito importante. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar sobre os recursos metodológicos. Pesquisa realizada com estudos bibliográficos, artigos, blogs e notas em sites de internet. Para o autor Andrade, a pesquisa bibliográfica é habilidade fundamental nos cursos de graduação, uma vez que constitui o primeiro passo para atividades acadêmicas. Uma pesquisa de laboratório ou de campo implica necessariamente a pesquisa bibliográfica preliminar. Seminários, painéis, debates, resumos críticos, monografias não dispensam pesquisa bibliográfica. E seguindo a linha, né, do autor Severino,
Registro disponível decorrente de pesquisas anteriores em documentos impressos como os livros, artigos, teses, etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhada por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores de estudos analíticos constantes dos textos. E englobando os recursos metodológicos dentro do nosso assunto, né, que é a valorização do idoso, a gente vê o quanto que a pesquisa ela é importante e traz fundamentos para o cotidiano, né? Principalmente com o tema que é o respeito à valorização do idoso, que a gente consegue ter mais visibilidade do idoso e assim levando ele para constituir uma pesquisa bem mais nítida e bem mais segura. É o desenvolvimento agora. Agora é a Mari, ela tá dentro. Ô, Mari, não tá saindo som, não. Som, Mari. Não. Tô vendo você mexer a boca e não tô escutando. Parece que ela saiu e vai entrar de novo. Só um minutinho. Gente, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Boa noite. Então, eu vou falar sobre o desenvolvimento. O nosso trabalho foi apresentado via live aqui no Google Meet, porém, a intenção é estar trazendo esse trabalho para dentro das salas de aulas presencial. Por quê? Porque a gente vai ter um contato maior com o aluno, a gente vai ter uma sintonia melhor e isso faz com que a gente crie um vínculo ali bem bacana, fazendo com que o projeto seja mais integrado. Vão ser distribuídos aí, são nas matérias português, matemática, ciências, história, geografia e artes. Vários assuntos de forma contextualizada, abrangendo o mesmo tema, que é a valorização e o respeito do idoso. Com os alunos do terceiro e quarto período do ensino fundamental. Eu propus que as aulas sejam dadas de forma conjunta. Duas aulas, né, duas matérias ali trabalhando de forma conjunta. Após a introdução do tema dentro da sala de aula, o professor vai ali explicar o que é o respeito, o que é a valorização do idoso, a importância desse conteúdo, a importância do estudo desse conteúdo e o porquê a gente vai estudar isso. Nas aulas de história, o professor vai levar os discentes numa forma assim, de um pensamento muito crítico. Por quê? Porque vai trazer essa valorização do idoso de uma forma que dentro da cabecinha deles, para eles pensarem por que o idoso vai ter que ser valorizado, por que o idoso vai ser respeitado. Aí a gente vai abordar os temas como as leis que cercam os idosos, a reflexão sobre o Estatuto do Idoso. Aí a gente vai entrar também na discussão da lei número 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Ela foi criada no 1º de outubro de 2003. A partir daí também a gente comemora o Dia Nacional
do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade. Isso tudo vai ser distribuído na disciplina de História, porque a gente vai começar a estudar o passado para chegar nos conteúdos que a gente tem hoje, nas vantagens, como a aposentadoria, os direitos à vida, à saúde, à moradia, à liberdade, à autonomia do idoso, entre outras questões que estão no nosso dia a dia. Nas aulas de... Peraí que eu pedi. Nas aulas de português e de artes, eu trouxe uma temática bem bacana, que a gente vai misturar duas coisas legais. A proposta vai ser a criação aí de peças teatrais baseadas em textos que o professor vai levar, textos que serão avaliados primeiramente para ver se está certinho com a idade, a faixa etária, cabe para ser estudada naquela sala. Aí vamos criar peças de teatro, poemas, discussões entre um aluno e o outro, com o professor também. Será confeccionado algumas peças de tabuleiro, de vai e vem, não sei se vocês lembram, aquele brinquedo que abre e fecha assim, vai para um lado, vai para o outro, que são brincadeiras que remetem à história dos nossos antepassados, são brincadeiras que nossos avós fizeram, que o vizinho do lado já fez, já brincou. Então, vão ser todas produzidas na aula de português e artes. Essas aulas vão variar também para ajudar o professor a trabalhar aí a grafia do aluno e também o processo linguístico dele, só que de uma maneira bem lúdica. Vão ter pecinha de teatro, o professor também pode ir, por exemplo, eu iria totalmente, né, no caráter uma aula dessa. Nas aulas de ciências, também vai ser trabalhado um processo lúdico. Vamos colocar que a aula vai ser sobre o início da vida. Então, o professor vai ali começar o início da vida, vamos juntar a turma e fazer ali como que é os primeiros processos da vida. O engatinhar, o aprender a falar, o andar, e o processo vai continuando. Depois, vamos ali para o meio dos jovens, como vocês se comportam como jovens, como vocês se comportariam como adultos, deixa as crianças expressarem esse momento. E no idoso, que tal todo mundo se vestir de velhinho, chegar na sala de aula com aquela, né, ai, que dor nas costas, que dor no joelho, que são processos aí do envelhecimento natural do ser humano. E tem que ser trabalhado com essa idade de uma forma lúdica, para que não fique tão pesado o assunto. Nas aulas de matemática e geografia, eu quero trazer para dentro da sala uma importância que eu vejo hoje em dia, que é a formação de gráficos e a leitura de gráficos também. Então, para uma criança aprender a criar um gráfico bem bacana, um gráfico certinho, saber a leitura daquele gráfico, vamos trabalhar nesse projeto a quantidade de idosos por regiões do Brasil. Quantos idosos tem na região do Amapá? Quantos idosos tem na região de Roraima? Vamos colocar isso numa grande escala, fazer um gráfico bem bacana, colocar num papel pardo, colocar na sala de aula, porque isso vai ajudar a ser material de consulta para outras atividades do projeto. O professor também vai selecionar, vai fazer, né, estimulando aí a criatividade, expressão corporal e articulação verbal, os textos originais das crianças. Vai ser dado aí alguns temas para elas escreverem e elas vão criar temas próprios, conteúdos próprios. Para quê? Para desenvolver a escrita, desenvolver a grafia dela, e esses textos vão ser entregues. Pode ser um poema, pode ser um livro de receita, pode ser também alguma história que ela traga dentro da casa dela e quer colocar sobre um idoso. E no final disso tudo, a gente vai retribuir, vai devolver isso numa caixinha bem bonita, bem decorada, para ela levar para casa e entregar aí para uma pessoa que ela goste, que seja aí uma pessoa idosa. A conclusão do nosso trabalho. Conclui-se que a partir do projeto realizado em sala de aula, o professor firmará a valorização e respeito à população idosa, desmistificando o início da formação crítica do discente. Por
que é isso? Porque muita gente coloca na cabeça das crianças que apontou, não serve para nada. Mentira. Você tem que colocar na cabeça da criança que você vai crescer, você vai ter uma vida profissional, você vai aposentar. Não acabou por aí. Você tem todo um processo, um conteúdo que você vai passar para frente. É uma experiência de vida, é uma bagagem rica, uma bagagem com conteúdo que tem que ser passado para frente. Eu quero que esses alunos vejam que hoje o mercado de trabalho está recebendo muitos idosos de volta. Por quê? Por causa dessa bagagem, dessa responsabilidade que eles têm com o serviço, com o bem-estar de outras pessoas, que se preocupam mais, eles têm mais essa empatia de um com o outro. Sendo assim, evitando qualquer tipo de preconceito e desvalorização, por meio de uma conscientização positiva da imagem da pessoa idosa. Se possível, né, eu quero pegar essa turma e levar ela para um passeio no asilo, porque eu acho que o contato do jovem com o idoso vai fazer bem para os dois, tanto para o jovem quanto para o idoso. Porque, assim, o jovem está ali querendo a busca de novos conhecimentos, e o idoso quer passar esses conhecimentos numa forma de distração. Então, assim, a gente encerra o nosso banner. Obrigado, Molica, obrigado, Ludmila, e a todos aqui que estão presentes, e meu esposo também, que está aí me dando uma forcinha. Obrigada, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham Obrigada. gostado. Parabéns. Obrigada, gente. Boa noite. Muito bem, meninas. Tema muito importante, né? Quando eu vi que a BNCC trouxe essa questão da valorização do idoso, eu fiquei muito feliz, porque a gente vê tanta coisa ruim, né? A gente vê uma visão tão negativa do idoso, então, realmente, eu acho muito importante ser trabalhado. Principalmente E eu tenho uma porque a lembrança muito longevidade grande. é uma realidade, né? Ninguém mais morre com 30 anos. A tendência é Eu tenho uma lembrança muito grande da minha escola levar em asilo, e o carinho que eles têm com a gente, tipo, a felicidade que eles veem quando a gente está visitando, a gente está fazendo alguma coisa por eles. É muito gratificante, assim, é muito importante a escola levar as crianças lá. É uma troca de valores, assim, imensurável. Eu tô louca para ter essas experiências, porque eu fico me imaginando assim, eles estão ali, muitos não têm família para visitar. Então, quando você chega ali com as crianças e elas levam os brinquedinhos que elas mesmas prepararam, um jogo de memória, um jogo de tabuleiro, e senta ali, conversa, você passa o dia tendo uma energia muito boa, uma troca de energia ali com eles, e o ensinamento que você leva para essas crianças. O que essas crianças vão chegar e vão falar com os pais? Então, assim, vai ser muito bom essa troca de conhecimento ali. E o que evita futuramente aí, a Dara até falou, negligência com os idosos, porque o que a gente vê muito hoje é esse papel aí negligente da sociedade com esse pessoal. Então, assim, você educar agora para não precisar punir no futuro é a melhor solução que a gente tem. Isso mesmo, parabéns, Isso foi mesmo, ótima meninas. apresentação. Ansiosa para ver os outros agora. Então, Deixa eu agora falar é o grupo da rapidinho, Stephanie. A Stephanie vai deixa eu falar e já falar. vai começar. É porque as meninas falou, eu já tive a oportunidade com o EJC de estar levando os meninos do abrigo no asilo. E assim, gente, parecia assim que foi a melhor coisa, o melhor passeio que eles já fizeram na vida. Aqueles meninos corriam para o asilo lá fora, e os velhinhos ficavam até doidos, né? Porque assim, eles não estão acostumados com isso. Esse tipo de carinho que falta tanto nos idosos quanto nessas crianças, sim, foi a coisa mais linda de se ver, gente. Que legal. Eu participava do Interact, que é o de menores de idade do Rotary, e a gente ia muito, a gente fazia brincadeiras, e assim, é como se fosse criança, sabe? E é muito legal, é muito gostoso de viver isso. E é muito legal a escola estar no meio disso, porque muitos não dão essa valorização, e é muito importante isso, muito importante, tanto para a criança quanto para o idoso que recebe esse carinho. É verdade. Meninas, eu queria estender essas discussões por muito tempo, mas se eu não passar para o próximo, a gente vai agarrar. E a Patrícia já está, né, lá a cara dela, preocupada com a banca da Beatriz. Vamos passar para o grupo da Só Stephanie, parabéns, então. meninas, parabéns, foi lindo. A Mari é super animada. Stephanie, Thales, Eduarda. Oi, boa noite. O Thales está apresentando aí, Thales? Ups.
Cadê Tá o Thales? aparecendo? O Thales me infarta, tá aparecendo. Boa noite, meu nome é Eduarda. E o tema do nosso, eu vou falar um pouco da introdução do nosso trabalho. O tema do nosso trabalho é sobre a educação ambiental e sua importância. Os integrantes, né, sou eu, o Thales, a Stephanie, e temos como orientadora a Molica e a Ludmila. Então, nesse semestre, o projeto integrador foi sobre os temas contemporâneos transversais, os TCTs, da Base Nacional Comum Curricular. E esses TCTs são voltados para tudo que se aprende na sociedade a partir de nossos direitos, das nossas responsabilidades. Ocupa-se de temas relevantes, como a Lud disse no início aí da live, que é o meio ambiente, a saúde, a economia, ciências e tecnologias, o multiculturalismo e a cidadania e o civismo. E todos esses temas, eles podem ser estudados em diversas matérias, não ficando presos apenas no português, na matemática ou geografia, por exemplo. No caso, o professor, ele pode explorar esses temas de diversas formas, tendo, assim, uma grande pluralidade das matérias. Eu vou ler agora a citação de um autor cujo nome é Araújo. E ele acrescenta dizendo assim: tais conteúdos e disciplinas exercem a função apenas de instruir os alunos e as alunas sobre conhecimentos construídos historicamente pela humanidade e não de formar eticamente o cidadão e a cidadã que vive nas sociedades contemporâneas. E aí, o nosso grupo, a gente escolheu o tema meio ambiente, né, como eu disse no início, e ele tem como objetivo de fazer com que as crianças prestem mais atenção sobre as questões ambientais, como desmatamento, poluição, queimadas, entre outros. E a gente acredita que se as crianças aprenderem as formas de preservar o meio ambiente e ter um incentivo e a motivação para ajudar a mudar e preservar o nosso planeta, tanto no individual como também no coletivo, é dessa forma que esses problemas vão ser resolvidos do meio ambiente. No caso, é o desmatamento, a poluição das ruas, dos rios e as queimadas de árvores, entre outros. E assim, vai ter a conscientização das crianças para prevenir desses problemas no meio ambiente. Agora, a Stephanie vai falar um pouco sobre os recursos metodológicos, dando, assim, a continuidade do nosso trabalho. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre os recursos metodológicos, como a Eduarda falou. Então, para a realização desse trabalho, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, né? Que, de acordo com o Prodanov, eu acho que é assim que fala, é elaborada através de algum material que já foi publicado, tanto na internet, como revista, livros, jornais, essas coisas assim. O nosso tema escolhido foi meio ambiente, que, segundo a BNCC, é um tema para analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais, entre elas indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, e suas práticas agroextrativistas e compromisso com a sustentabilidade. Então, assim, o nosso público-alvo foram crianças de 9 anos, né, que estão no 4º ano do ensino fundamental. Foi planejado 5 aulas. Tem alguém falando. Não, mas você pegar essa ponta aí. Você tem que ficar só. Eu vou ficar a semana inteira com esse quadro. Oi? Muta a Lirian aí, Lud. Mutou. Obrigada. Até perdi. O público-alvo são crianças de 9 anos que estão no 4º ano do ensino fundamental. Então, foi planejado 5 aulas, que foi dividida entre matérias de ciências e geografia, que o Thales vai explicar no desenvolvimento.
o objetivo principal da realização desse projeto é a conscientização mesmo das crianças, né? Para que elas possam aprender desde cedo que, assim, o futuro do planeta está em nossas mãos. Eu lembro, né, que fica até lembrando no Facebook, que eu postei uma vez, assim, que eu escutava antigamente que ia faltar água, que não sei o quê, e quando eu postei no Facebook, eu cheguei a ficar 27 dias sem água na minha casa. Então, assim, quando a gente é pequena, a gente escuta essas coisas, mas a gente meio que não leva para a vida, não economiza, não presta atenção na natureza, né, no desmatamento. Então, assim, o nosso projeto ele ficou bem bacana, a gente fez, assim, a gente dividiu em áreas, tanto da reciclagem, a gente, né, tem a parte que planta uma árvore. Então, assim, a gente dividiu o nosso projeto em etapas que podem fazer com que as crianças elas tenham consciência de que o meio ambiente, assim, do que é o futuro, né, do meio ambiente, da natureza, tudo depende da gente. Então, assim, eu acredito que resolver o problema de poluição, desmatamento, a gente não consiga 100%. Mas a gente, com a conscientização, né, de que a gente pode fazer um pouco, pode ser que tenha um futuro melhor para viver, né? Então, a expectativa é essa. Aí, agora, o desenvolvimento é o Thales que vai falar. Vocês estão me escutando? Sim. Tá, obrigado. Tá. Nós pensamos nesse projeto como um plano de aula. Dividimos em 5 aulas, de 50 minutos a 1 hora para cada aula, que a gente achou que seria bom esse tempo. Nós acreditamos que para o meio ambiente mais agradável e sustentável, para o futuro, que a gente precisa estimular as crianças hoje, tipo, nas aulas, mostrar para as crianças de uma forma mais lúdica, mais divertida, não aquela coisa muito mecânica, tipo, as crianças, é isso aqui, você tem que fazer isso, e não explicar, não colocar fazer de uma forma mais lúdica, porque isso agrada muito a criança e isso instiga ela a querer cuidar realmente do planeta. Aí, nós pegamos uma referência de 3 autores que realmente eu não vou arriscar, eu tentei umas 3 vezes falar, só que eu errei todas as vezes o nome, que eles falam que a educação ambiental é construída de uma forma que abrange toda a educação, através de um processo pedagógico participativo que procura ensinar o educador uma consciência crítica sobre problemas ambientais. Agora eu vou falar sobre as aulas. Na primeira aula, nós iremos fazer uma experiência de germinação. Então, assim ensinando as crianças que nós precisamos plantar, mas também precisamos cuidar de uma forma mais carinhosa. Essa atividade é a famosa atividade do feijãozinho, que pode ser feito com outras coisas também. Nós vamos colocar um feijãozinho dentro de uma vasilhinha, colocar o algodão, molhar ela e deixar ela crescer. Nós podemos também fazer, com essa ideia, com essa base, nós podemos também fazer com chia, que cresce também, e cresce, e dá para você espalhar em um potinho, em uma vasilha, aquelas tupperware reta, e colocar, para mostrar como é que cresce uma floresta, que fica muito bonitinho. Eu tinha visto, não lembro aonde agora, esse projeto, que coloca a chia, molha ela, e ela vai crescendo tipo uma florestinha. Nós também podemos fazer com eu esqueci o nome das plantas, que mãe adora, que é uma planta que também cresce, que se a gente for cuidando, ela cresce também e fica muito bonitinho. Aí já na segunda aula, nós vamos falar sobre fazer um terrário. Na segunda aula, nós vamos fazer um terrário.
que consiste, que é quase, nós vamos colocar umas pedrinhas, terra e plantar, e vamos tampar o pote e vamos ver o ciclo da água lá dentro, que é muito interessante, que eu não vejo muitas escolas fazendo isso, só que é muito interessante para trabalhar com as crianças sobre o ciclo da água, como a água vira nuvem, vira negócio, e nós podemos fazer esse projeto em uma aula, tipo, eu já levo o projeto pronto, e também ensino as crianças a fazerem lá o seu próprio terrário, para elas em casa verem como é que é o ciclo da água, que é uma coisa muito interessante. Já na terceira aula, nós vamos falar sobre um trabalho, falamos do trabalho da reciclagem, que é um assunto muito importante, porque é uma coisa que nós precisamos, que muitas crianças não sabem o que é reciclagem. Aí, para esse trabalho, eu vou levar algum exemplo de coisas que podem ser recicladas, tipo garrafas, essas coisas, e vamos ensinar elas a reciclar, a como uma coisa pode ser transformada em outra, e também vamos ensinar aquela velha reciclagem, que é o potinho do papel, do vidro, e como elas podem ajudar a reciclar na sua própria casa. Já na quarta aula, faremos uma maquete sobre desmatamento e a poluição. Ou seja, é um projeto que para muita gente é bem simples, mas é uma coisa bem legal de ser feita, porque ao longo que nós vamos vamos colocar vamos pegar um negócio de isopor grande e vamos fazer uma cidade linda e vamos mostrar quão feio fica quando nós vamos sujando, quando vai desmatando. Rapidinho. Tá, rapidinho. É porque nessa aula vai ser poluição e desmatamento, né? Porque tem maquete do desmatamento aí na foto. Então, não, eu estou falando da poluição primeiro. Aí vamos fazer tipo 2 maquetes. Na outra, uma floresta linda e como o desmatamento atinge. Também vamos falar sobre os problemas do desmatamento, o que ele causa no nosso planeta. E vamos, assim, conscientizar as crianças de como é importante de lutar contra o desmatamento e a própria poluição. Já na quinta aula, nós vamos fechar com chave de ouro e vamos ensinar as crianças a plantarem as suas árvores. Vamos levar ela para um lugar onde que um campo, perto de um campinho, ou até mesmo na própria escola, um lugar onde pode ser plantado árvores, nós vamos vamos ensinar ela furando um buraco, falar os cuidados que nós temos para plantar a árvore e como podemos cuidar da árvore para ela crescer bem, forte. Aí é uma coisa muito boa de se trabalhar com as crianças, pois elas vão aprendendo, além de aprender a plantar as árvores, isso também, como é importante nós plantarmos a árvore, como é muito legal, e também como é divertido esse processo. Aí aqui nós temos algumas imagens que nós tiramos de exemplos de alguns projetos. Agora eu vou falar sobre a conclusão.
Com isso, nós podemos concluir que a educação ambiental tem várias vertentes, mas todas são muito importantes para a nossa compreensão socioambiental. Além de além da gente estimular o trabalho em grupo, com muitas atividades, como o plantio de árvore, nós podemos fazer esse trabalho em grupo, que é muito divertido, e também trabalha a sociabilidade da criança. Ao longo de nossas atividades, também ensinamos os alunos a importância da natureza no nosso dia a dia e como podemos cuidar dela com esse trabalho. Com esse trabalho, podemos observar o quão importante os temas transversais é para a educação e também para o nosso dia a dia, para a nossa vida social. Aí esse foi o nosso trabalho. Aqui tem as referências que a gente pegou dos autores que falam sobre isso, e foi isso. Estou de queixo caído. Parabéns, meninos, muito bom. Excelente, gente, parabéns. Parabéns, parabéns. Que desenvoltura na apresentação. Vencendo os desafios, colocando a vergonha de lado e enfrentando o público aqui, hein? Isso aí, parabéns. Parabéns, viu, meninos? Gostei muito. Boa noite, eu vou apresentar a tela. A Kathleen já entrou. A Kathleen está ansiosa. Eu tô nervosa, gente. É a Kathleen, Rayane e Valéria. Pode começar, Kathleen. Boa noite. Eu tô ansiosa aqui, tô até estudando da minha parte. Peraí, deixa eu tentar aqui. Vocês me falam, por favor, se tá aparecendo? Tá. Ah, então tá bom. Deixa eu só desligar meu microfone aqui, só um minuto. Boa noite, mas não tá aparecendo a tela toda do banner, não. Não tem problema não, elas vão abaixando, pode ir abaixando. Eu deixei maior para conseguir ler, né? É melhor, tá bom. Eu consigo dar zoom aqui, Kathleen. Aí, tá ótimo. Boa noite, gente. No grupo está formado... Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. O grupo foi formado por mim, Kathleen e Valéria. Nós escolhemos o tema meio ambiente. Por que nós escolhemos esse tema? Porque o tema meio ambiente, querendo ou não, é onde nós vivemos. Ou seja, nós temos que cuidar do meio ambiente, nós temos que dar uma atenção, nós temos que ter muitas responsabilidades com ele. Porque é onde nós moramos, é onde nós vivemos, é o espaço onde nós habitamos. O projeto integrador é uma iniciativa da instituição que proporciona aos discentes, desde o primeiro período, produzir projetos que possam ser aplicados dentro de sala de aula. Isso é muito importante, porque desde o início a gente já começa com esse desenvolvimento. E em decorrência, né, o Covid, nós tivemos que fazer a atividade em grupo, porém separados. Mas assim, a gente juntou e deu tudo muito certinho. No projeto Integrador 3, foi proposto para os discentes que trabalhassem os temas contemporâneos transversais, que são aqueles temas que a gente pode trabalhar em aulas de matérias diferentes, só que introduzindo aquela matéria. O meio ambiente a gente pode estudar na matéria de geografia, na matéria de ciências, na matéria de português, a gente pode estudar em várias matérias. De acordo, né, com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Os temas dados, né, durante o nosso semestre foi meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. A gente escolheu fazer sobre o meio ambiente. Desculpa, eu tô um pouquinho nervosa.
É de suma importância, né, que a gente trabalhe esses temas contemporâneos transversais nas aulas, porque as crianças, assim, a gente pode levar a matéria, não se chamando de matéria ali para a criança, sabe? A criança, ela aprende, mas de uma forma lúdica, de uma forma mais leve e sabendo da importância que tem daquilo ali. As meninas vão explicar um pouco mais sobre os recursos metodológicos, o desenvolvimento e a conclusão. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre os recursos metodológicos. Esse trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica em várias plataformas digitais e livros. Eu vou ler uma citação aqui do Lima e Mioto, de 2007, sobre a importância dessa pesquisa. A pesquisa bibliográfica constitui um processo de pesquisa que contém procedimentos metodológicos que orientam tal processo, com base em pesquisas científicas, para definir o método a ser utilizado. O tema contemporâneo transversal escolhido para ser trabalhado nesse nosso projeto foi o meio ambiente. E foi escolhido também trabalhar com crianças do 5º ano, pois a gente achou que eles teriam um melhor entendimento sobre esses temas para ser levado para o dia a dia deles. E a proposta do projeto foi para ele ser aplicado durante uma semana e sendo utilizado para cada dia do projeto uma aula de 60 minutos. O projeto tem um caráter de reflexão sobre a preservação do meio ambiente, com o objetivo de desenvolver no ser humano a consciência ecológica e o desenvolvimento da cidadania para uma sociedade sustentável, porque é o que está faltando um pouco de equilíbrio. Hoje em dia, o ser humano equilibrar com o planeta, que é um recurso tão natural que a gente tem e já está perdendo. E foi por isso que a gente resolveu trabalhar esse tema. Agora eu vou passar para a Kathleen falar um pouquinho do desenvolvimento. Na nossa primeira aula, né, o objetivo seria explicar para as crianças qual a importância da sustentabilidade, né? A ideia seria o professor perguntar à criança se ela sabe o que é sustentabilidade, se ela cuida do meio ambiente, perguntar, por exemplo, quando você sai na rua, compra um lanche, qualquer outra coisa, onde é que você joga o lixo, né? Que normalmente sobre embalagem, um guardanapo, um copo, uma latinha de refrigerante, você joga no chão? Você joga no lixo? Como é que os seus pais, como é que é dentro de casa, né? Porque muitas das vezes as crianças, elas jogam o lixo no chão porque vê os pais fazendo isso e acaba repetindo a mesma coisa que o pai faz, né? Então, discutir toda essa realidade que se encontra no meio ambiente atualmente, né? E vamos mostrar também algumas imagens de animais que sofrem com a poluição. E nem colocamos aqui uma citação para poder ajudar, né? Que segundo Vieira, 2020, a conservação do meio ambiente depende diretamente da conscientização e da mudança de hábitos das pessoas. Tal mudança só é possível através da educação. Então, inclusive, colocamos aqui em cima a imagem de uma tartaruga, como vocês podem ver, que aqui tem aquela tampinha de garrafa, que vem tipo com um anelzinho embaixo, que ela foi deformada por conta disso. Provavelmente, quando ela era filhote, ela enfiou nessa tampinha de garrafa, ela se desenvolveu, e aqui no meio da barriguinha dela, né, ficou preso. Então, isso acaba, provavelmente, atrapalhando o funcionamento dos órgãos, entre outras coisas, né? E eu também separei umas imagens para poder trazer para vocês, que é mais animais marinhos que sofrem isso, porque quando nós vamos na praia, nós conseguimos perceber que tem muito lixo. Infelizmente, na areia tem canudinho, tem latinha de refrigerante, guardanapo, e infelizmente esses animais sofrem, né? Existe o projeto Tamar também, que a gente pode apresentar para a criança, que, né, resgata tartarugas marinhas para poder ajudar elas a se desenvolverem, ainda mais tartarugas em extinção, para que o meio ambiente não acabe, né, a poluição do meio ambiente não acabe degradando a vida
tartarugas marinhas. E na segunda aula, né, a proposta seria que os alunos levassem frutas que eles mais gostam. A gente iria sugerir com que uma criança prove a fruta do coleguinha, né, porque tem criança que fala que não gosta da determinada fruta, mas ela nunca experimentou. Então, como é que ela sabe que aquilo não é gostoso se ela nem nunca colocou na boca para sentir o sabor? Então, a ideia seria também acabar ensinando a criança essa parte da alimentação saudável e com as cascas, sementes, restos, né, da fruta, por exemplo, laranja que tem o bagaço, nós iríamos utilizar para fazer adubos orgânicos, iríamos ensinar as crianças como fazer o adubo orgânico, né, que acabaria que essas cascas não iriam para o lixo e seria reutilizada de uma forma melhor. E depois iremos fazer uma horta sustentável com as crianças. A ideia seria que o professor levasse mudinhas de cebolinha, couve, e aí, juntamente com esse adubo orgânico que já foi feito, nós iremos plantar, para que assim as crianças aprendam a plantar o seu alimento, a ver, né, o desenvolvimento, cuidar, porque a plantinha é como se fosse uma criança. Você tem que dar o alimento, deixar no sol para realizar a fotossíntese, né? Então a gente já entende que a criança já tem um entendimento sobre a fotossíntese e o desenvolvimento da planta para que elas produzam o próprio alimento e aprendam a dar mais valor. Consequentemente, depois essa hortinha vai ser utilizada para as escolas, né? Para a escola poder se alimentar. Seria basicamente isso. Olha, a gente usou litro descartável, né? Nessa imagem que eu peguei da internet. Tem plantação de cebolinha, ou também pode pegar, né? Eu acho que isso é galão de vinho, e plantar outros tipos de verdura também. E após, na terceira aula, a ideia seria, né, que os alunos, juntamente com o professor, eles irão produzir um cartaz para ser exposto no mural da escola com o tema das causas e consequências do desmatamento e quais são os meios de preservação. A ideia seria com que o professor trouxesse mais essa realidade do desmatamento, para poder falar, por exemplo, que uma árvore, por que ela é arrancada do local que ela está? Para a construção de casas, construção de prédios, para poder fazer móveis, ou até mesmo porque a pessoa fala que aquela árvore está caindo muita folha e sujando o quintal dela. Então, vai lá e corta a árvore. Então, tentar trazer para a criança que isso é errado, né? É por causa da árvore que nós conseguimos respirar. Então, é importante que ela esteja ali. Ela produz frutos, entre outras coisas. Na quarta aula, né, a proposta seria nós trazer para os alunos o que seria os 5 R's, né, que eu acho que é bastante interessante trabalhar essa temática, que seria reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar, né? O que seria reduzir? Reduzir consumo de todos aqueles produtos que você utiliza, né, alimentação, que tem caixinha de leite, por exemplo. Não sei, né, não é em todos os lugares que tem, que passa um leiteiro na porta vendendo o leite de vaca, né, que é aquele leite puro. Você pode colocar num litro descartável, que depois você pode reutilizar para pegar o leite no outro dia, uma leiteira que você pode lavar e reutilizar no outro dia. E a caixinha de leite, você vai ficar jogando fora e vai produzindo lixo. E se você não descarta da maneira correta, ela vai acabar poluindo o meio ambiente. Reutilizar e reciclar. Seria pegar, fazer, por exemplo, brinquedos de sucata, igual a Ludmilla já havia sugerido para a gente numa outra disciplina, que as crianças produzem o próprio brinquedo, e ela vai se divertir ali de uma maneira lúdica e também vai reutilizar e reciclar algum material que iria ir para o lixo. Repensar e recusar. Repensar se aquilo mesmo é necessário, todo aquele lixo, recusar, né? Comprar esses alimentos que vêm na lata, que vêm na caixa. E após toda essa discussão, né, iremos levantar perguntas sobre o consumo consciente. E com isso, nós iremos também ensinar os alunos a maneira correta no descarte dos lixos e reutilizar os materiais recicláveis, né, igual eu havia falado. A ideia seria mostrar esse tipo de lixeirinha aqui para os alunos, né, e ensinar qual que é para metal, qual que é para papel, qual que é para plástico, vidro. Tem também do orgânico, né, que é... apareceu. Essa marrom, e tem os não recicláveis.
Então, assim, eu acho que seria importante trazer isso, pelo menos na escola onde eu estudei, havia essas lixeirinhas, mas as pessoas nem utilizavam da maneira correta. Então, acho que faz parte do professor ensinar, porque as crianças vão chegar dentro de casa e vai mostrar para o pai e para a mãe a forma correta de descartar os seus lixos. Na quinta e última aula, o professor ele vai apresentar para os alunos alguns animais que estão em extinção e vai pedir para que eles pesquisem quais animais estão em extinção e o porquê, né? Quais são as causas que deixam esses animais em vulnerabilidade. Muitas vezes é o desmatamento. Por exemplo, na Amazônia, lá tem a arara azul, que está em extinção. Se você provavelmente cortar a árvore, que é o habitat dessa arara, ela vai ficar em extinção. Ela vai ficar vulnerável para vir um predador, ou muitas vezes também, né, que entra na ética dos sistemas contemporâneos transversais, que pega também essa parte que as pessoas acabam pegando esses animais para poder vender. Então, eu acho que essa discussão toda com o aluno é bem interessante. E aí, depois, a ideia seria os alunos fabricar bilhetinhos, pode ser com um pedaço de folha A4, ou pode ser também com post-it, com as dicas de como melhorar o meio ambiente, de acordo com o que já foi trabalhado nas aulas anteriores, e espalhar pela escola. Por exemplo, jogue lixo no lixo, não jogue lixo no chão, plante uma árvore, cuide de uma plantação, reutilize o lixo, né, que no caso não seria o lixo, seria os produtos recicláveis, para ver se consegue conscientizar mais pessoas sem ser da turma dessa determinada professora ou professor. Aí aqui também eu coloquei a figura, né, da plantação de cebolinhas em garrafa PET, e eu vou voltar a palavra para a Valéria falar a conclusão do nosso trabalho. Pode-se considerar que a educação ambiental é fundamental para a conscientização das pessoas em relação ao mundo que vivemos, para que possamos ter cada vez mais qualidade de vida sem desrespeito ao meio ambiente. E o importante desse projeto que a gente achou é que, através dele, tudo que a criança aprende de bom na escola, ela vai querer passar para casa, ensinar o pai, ensinar a mãe, e vai fazer ele crescer como um adulto consciente. E para ele não cometer os mesmos erros que vêm sendo feitos, né, em relação ao planeta. Igual, muitas vezes, a criança na escola. O professor fala, não pode cortar uma árvore. Aí na consciência dele, ele deve pensar assim, mas uma árvore só, não tem problema cortar. Mas você tem que mostrar, o professor, através desse projeto, vai mostrar para ele que isso é uma bola de neve, uma árvore pequenininha. Cortou, acabou, vai ficando cada vez mais aquela bola de neve, crescendo, 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 até cada vez pior para a gente respirar. Compara como no campo a respiração é mais leve do que na cidade. E mostrar isso para eles levar para a vida, o que eles aprenderam na escola para a vida. É isso que foi o projeto nosso. Muito bem apresentado, muito detalhado. Gostei muito, viu, meninas? Arrasaram. Incrementou com as figuras, né? É. Muito bem, parabéns. O banner também impecável. Estão de parabéns. Ó, então, pessoal, para a gente finalizar essa noite com chave de ouro, cadê os representantes do quinto período aí? Estamos aqui. Muito bem. Podem se preparar. A Caroline vai compartilhar o slide. Foi ótimo, Rayane. Nada de nervosismo. Quem ficou nervosa? Rayane tá falando. Parabéns, gente. Meu microfone não estava abrindo de jeito nenhum. Tá frio mesmo, minha mão tá congelando aqui no mouse. Podemos começar? Podem começar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Davi, eu sou aluno do quinto período de Pedagogia e vou, junto com a Ana Kaila, representar a nossa colmeia na apresentação do trabalho do projeto
né, interdisciplinar com o tema família, um olhar sobre a diversidade humana. Nossa colmeia é um pouco grande, quase não coube aí no banner o nome de todos. Sou eu, a Caroline, a Júlia, Maria Eduarda, Vitória, Ana Carla, Ana Júlia Tonieto. A orientadora, né, a professora Patrícia. Bom, neste 5º período, né, do nosso curso, a disciplina do projeto integrador propôs que nós desenvolvêssemos projetos trabalhando um pouco os temas transversais que vêm ganhar um reforço na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Quando nós nos deparamos com esses temas transversais, nós vamos perceber que são temas que permeiam a nossa vida, né, nas diversas áreas. Nós vimos aí meio ambiente, saúde, família, e são temas muito importantes que precisam ser trabalhados. E quando nós desenvolvemos um projeto, nós conseguimos fazer com que esse tema seja trabalhado de forma lúdica, que envolva várias disciplinas, com atividades diferentes e que assim não fique algo maçante, cansativo, né? E, como nós sabemos, a aprendizagem baseada em projeto é uma metodologia ativa. E essa metodologia ativa, ela propõe que o aluno seja o centro da aprendizagem. Então, todas as atividades que nós desenvolvemos no nosso projeto, e vocês vão ver com a Ana Carla daqui a pouco, nós tentamos fazer com que o aluno realmente desenvolvesse a atividade que foi proposta. Bom, quando nós pegamos a Base Nacional Comum Curricular, nós vamos perceber que ela traz a importância desse desenvolvimento integral do aluno. Tanto é que nós citamos aí, né, que a base, ela reconhece que a educação básica, ela deve visar a formação e o desenvolvimento global da criança. Não só aprender disciplinas ou aprender a lidar com emoções, com afetividade, mas um desenvolvimento global. E o projeto, da forma que nós colocamos, ele vem atender a essa necessidade. Quando nós nos deparamos também com outros autores, nós vamos perceber que eles acreditam que os projetos são paradas para reflexão através de discussões com outros grupos sobre temas que geram uma aprendizagem colaborativa, e isso é muito importante. Então, foi baseado nisso que nós desenvolvemos o nosso projeto Família, um olhar sobre a diversidade humana. Eu até falei no dia da apresentação do nosso projeto, e eu queria reforçar, que talvez esse tenha sido o projeto mais difícil da gente desenvolver. Por quê? Quando a gente fala em família, a gente fala em pessoa. E a gente fala em muitas realidades diferentes. Principalmente quando a gente lida com crianças. As crianças, né, na maioria das vezes, elas acreditam que família seja o pai, a mãe, os filhos, às vezes os cachorros, mas nós precisamos trazer para elas essas novas realidades familiares que vêm acompanhando a nossa sociedade no século XXI. Então, o objetivo do nosso projeto foi esse: apresentar para as crianças, de forma lúdica, participativa, essas novas realidades familiares. Ana Carla. Ah, não, sou eu ainda, desculpa. Ô, Davi, desculpa te interromper. Pode falar? Pode. É até aquilo que nós tínhamos citado na aula, né, Patrícia? Porque a criança ela é muito influenciável, ela é aquilo que ela traz de casa. Até na imagem aí que a gente colocou, se ensinar para ela, não é papai, mamãe e a gente. Ela vai sair com aquilo na cabeça. Dizer que pau é pau, pedra é pedra, não tem jeito. Por isso que deve começar pela família. Para chegar lá na frente, a criança não sofrer de aquela coisa perdida, assim, sem saber. Pode, Davi, desculpa. Bom, o recurso metodológico que nós utilizamos foi a pesquisa bibliográfica.
né, que segundo vários autores, e entre eles nós citamos o Gil, no ano de 1950, ele explica que essa pesquisa bibliográfica possibilita um amplo alcance de informações. Com isso, então, nós utilizamos essa metodologia que favoreceu para que nós conseguíssemos encontrar informações a respeito do tema e também elaborar as atividades. Bom, primeiramente, boa noite. O nosso projeto ele foi destinado aos alunos do 5º ano do ensino fundamental e envolve as disciplinas de ensino religioso, artes, português e literatura. E o nosso projeto ele terá a duração de 5 semanas, sendo que em cada semana vai ser uma aula. Na primeira atividade, a gente propôs que seja passado um vídeo introdutório com o tema Novos Arranjos Familiares, que teve como ponto de partida apresentar aos alunos os diversos e atuais modelos de famílias que existem na sociedade. E após o vídeo, o professor motivará os alunos a se iniciar uma conversa acerca do tema, acerca do vídeo que foi apresentado, e levarem eles a pensarem sobre as diversas formações familiares que existem na nossa sociedade atualmente. Na segunda atividade, os alunos terão que elaborar meio que um cordel, com fotos e imagens de sua família. E o intuito dessa atividade será mostrar aos alunos a diversidade que existem nas famílias que se encontram ao seu redor. Na terceira atividade, será pedido para que os alunos façam uma pesquisa com seus familiares, sendo as seguintes perguntas: quantos anos tem cada membro, quantas pessoas vivem na casa, esses tipos de pergunta. Aí as perguntas terão o intuito de entender melhor o ambiente familiar em que a criança vive. A quarta atividade, ela vai ser integrada à terceira atividade, que será elaborada uma redação de acordo com a atividade anterior, na qual os alunos irão contar a sua história familiar, e na redação poderá conter fotos, imagens, e pode ser escrita tanto em forma de poesia, músicas, histórias em quadrinhos, vai depender do que o aluno escolher. Na quinta e última atividade, pode subir um pouquinho aí, Vânia, isso. Na quinta e última atividade, será a criação de um livro com as redações que eles elaboraram na aula anterior. E esse livro ele terá a total participação dos alunos na elaboração de imagens, capa e título, e será distribuído como recordação desse momento. Na primeira imagem aí, né, a gente colocou os diversos tipos de família. Aí tem papai, filho, papai, mamãe e o filho, mamãe, mamãe. Aí embaixo só o pai e o filho, ou só a mãe. Na nossa segunda imagem, a gente colocou umas expressões relacionadas à família, que é bem maior, união, companheirismo e principalmente amor e respeito. Aí eu passo a minha palavra para o Davi. Bom, o tema família, né, ele é de extrema importância e é muito necessário ser trabalhado com os alunos, principalmente porque nós vivemos numa sociedade diversa. E por isso nós temos que, desde o início da educação, lá nos primórdios mesmo, mostrar para essas crianças que ter famílias diferentes não é algo errado, não é algo que está fora, né, daquilo. Se você tem uma família diferente, você não faz parte da sociedade. Então, por isso que nós buscamos propor essas atividades onde os alunos vão ter contato com a sua família, com a família dos colegas, com as famílias da sociedade, para que eles percebam essas diferenças. Libânio, ele vai falar que a humana, né, ela deve ser ampla e deve considerar várias tarefas educativas que essa vida em sociedade exige de nós. E a gente conclui que o nosso projeto ele alcançou os objetivos, que era mostrar as diferentes realidades familiares, que era também fazer com que as crianças, né, do 5º ano refletissem um pouco mais sobre esse tema,
né? E assim, buscando pelo respeito, pela empatia nos ambientes familiares heterogêneos que elas vão encontrar ao longo de sua vida. Esse foi o nosso projeto, né, o nosso tema Família, um olhar sobre a diversidade, e esse foi o nosso banner. Parabéns. Eu preciso dizer que eu fiquei surpresa quando eu recebi o trabalho, justamente por causa disso, porque quando foram apresentar na aula, você me falou que foi o trabalho mais difícil que vocês tinham feito. E se você está lembrado, quando terminou, eu falei assim, mas então vocês conseguiram superar a dificuldade, porque o trabalho ficou muito adequado para a faixa etária, ele ficou muito interativo, né, com os meninos no centro do trabalho, como a gente falou isso o semestre inteiro, né? Então, eu queria dizer, assim, que eu estou muito feliz com essas apresentações. Eu achei que o nosso objetivo, o meu e o da Lud, durante o semestre, foi, sabe, Adriana, a gente queria muito que os meninos entendessem a proposta da BNCC, porque, apesar da BNCC não ser algo inteiramente inovador, né, ela traz o aluno no centro da aula, sabe? E aí, esse aluno, ele não é mais passivo, ele tem que ser ativo. E eu falei com os alunos do 5º período, eu sei que a Lud também falou com o 3º, tudo que eles fizeram para mim, tanto no projeto integrador, quanto na outra disciplina de trabalho e educação para a vida, eles tinham que elaborar planos ou projetos que o aluno estivesse ativamente participando. Porque essa é a ideia, que o aluno saia da posição passiva e se torne um agente da educação, né? E que o professor tire o holofote dele e coloque o holofote na sala de aula, nos alunos. E aí, eu achei que todos os projetos ficaram muito em cima disso. Sempre com atividades práticas, com o aluno elaborando o conhecimento, né? E ele não está só recebendo conhecimento, ele está elaborando. E aí, eu gostei demais desse projeto, sabe? Tanto os que eu vi do 3º período agora, como os que eu presenciei durante o semestre, vocês viram a amostra do 5º período, muito bem representada pelo grupo do Davi, né? E por mais difíceis que fossem as temáticas, nós tivemos, assim, só boas surpresas durante o semestre todo. Então, eu queria dar parabéns para todos os grupos que apresentaram, né? Parabéns especialmente aí o 5º período que estava sob a minha orientação, né? Representado pelo grupo que estava aqui hoje mostrando um pouquinho do que foi feito, e eu acho, assim, que missão cumprida. Os meninos absorveram muito bem as nossas propostas e vocês puderam ver, né, como que isso se refletiu em trabalhos muito bons, excelentes. Parabéns mesmo a todos. Eu só queria destacar, porque como professora de metodologia, é uma disciplina pesada, é uma disciplina que não tem o lúdico não faz parte, por mais que eu tente trazer alguma inovação, é uma disciplina complexa, mas é uma disciplina muito importante e ela chega a ser apaixonante, como no caso do Davi, galera. O Davi hoje ele é nosso aluno de iniciação científica e, inclusive, ele recebe uma bolsa para estudar. E isso vai incorporando, sabe? Citação direta, indireta, tem página maiúscula, minúscula, e eu fico assim, gente, não é culpa minha, eu não tenho nada com isso. Não fui eu que inventei essa moda. Mas faz-se necessário isso no decorrer do curso, como vocês viram essa semana, né? Então, parabéns a todos que se esforçaram, parabéns àqueles que venceram o desafio de falar para um público tão exigente como nós, porque realmente dar aula no curso de pedagogia é muito difícil, porque vocês estudam a didática. Então, não é fácil falar para pedagogo, não, é complicado o negócio, né? Então, parabéns àqueles que venceram o desafio, encararam, fizeram, nem tudo na vida é perfeito, nem tudo na vida acadêmica também é do jeito que a gente quer. A gente gosta, eu gosto mais de cheddar do que de mussarela, ok, aí tá beleza. Mas a vida não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que também fazer coisas que precisam ser feitas. A gente tem que aprender conteúdos que precisam ser aprendidos e que agora, talvez, vocês não tenham maturidade de entender. Mas por que eu estou tendo aula disso?
mas lá na frente vocês vão colher os frutos, né? Então, parabéns aí a Lud e a Patrícia, que se reinventaram, principalmente a galera do terceiro, né? A ideia era ir para a escola, o quinto chegou a ter esse gostinho de ir para a escola, mas vocês não, e tivemos que nos reinventar como tudo que aconteceu nessa pandemia, né? Então, parabéns, muito obrigado pela presença aqui, por prestigiarem a nossa classe, por prestigiarem a nossa carreira, valorizar os nossos colegas e pelas mensagens tão espontâneas e afetuosas que vocês colocam aí no chat, né? Então, estamos aí encerrando o nosso semestre, né? Agora fica um ou outro aí que precisa repor uma atividade, uma substitutiva, uma final, mas a palavra agora é férias. Férias, porque está todo mundo cansado, está todo mundo precisando, e aproveite para poder descansar, tá bom? Obrigada, um beijo. Eu, Lud, Patrícia e Adriane, que são os professores que estamos aqui, nós continuamos trabalhando normalmente até o dia 16, tá? Sexta-feira, e aí nós vamos ter um descanso, né? Descanso de tudo, de verdade, né? A proposta é essa. A gente precisa, né? Todos vocês sabem o tanto que o professor trabalha, as horas nossas são muito maiores do que aparentam ser. O nosso trabalho ele não se resume no momento que a gente está com vocês, para que tudo isso aconteça, é muita coisa antes. Então, até o dia 16, nós estamos 100% on. A partir do dia 17, nós estamos off, né? E merecemos por isso, tá? Muito obrigada. Beijo, e com certeza em agosto as notícias vão estar um pouco melhores, o desenvolver da vacinação vai ter aumentado, e a gente tem, a partir de quarta-feira, não, a partir de amanhã, né? A partir de amanhã a gente entra na onda amarela, parece que já houve essa antecipação aí, na onda amarela facilita, então quem sabe dia 9 de agosto nós voltamos no presencial, mesmo que seja um dia vai uma parte, outro dia vai outra, a ideia é que a gente realmente trabalhe para poder voltar. Oi, gente, assina a chamada, hein? Já mandei aí, acho que todo mundo viu, né? Boa noite, então. Boa noite, quarto período, boa noite, sexto período. Boa noite, boa noite, quarto, boa noite, sexto, boa noite, oitavo. A Patrícia arrasou. Parabéns. Vou mandar o link de novo aqui, ó. Tchau. Tchau. Adriane e Lud, estou aguardando vocês. Vamos ficar aqui de uma vez, boba. Vamos embora para a banca. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Beijo, encerra aí a gravação.